Quando, na sua fala, diz que é contra o aborto, a minha pergunta é: aquela moça que foi estuprada, o senhor também é contra esse aborto? Nessas situações? Não, em geral. Certo. Aquela mulher que foi estuprada. Hipoteticamente. O senhor é contra esse aborto? Bem, o nosso Código Penal exige... Não, a sua opinião. Minha opinião, pronto. Eu sou a favor de que a pessoa que foi estuprada, ela tenha um filho, mas não seja obrigada a criar. Porque eu acredito que aquela criança que está no ventre da mãe, ela não pode sofrer uma punição, sendo inocente, maior do que a do próprio estuprador, que não poderia ser morto, né? No máximo, seria preso. Então, seria fazer o ato violento de alguém, em vez de ser detido e refreado, que é o princípio do direito, é contrair a liberdade de quem avançou, seria o avanço dele do sinal, para além do que a sua liberdade podia ir, fazer a liberdade de outro também desaparecer, de outro ser. Então, a ideia do direito é essa, é uma distribuição de liberdades. Quando um exorbita, a gente contrai, que é a pena, né? No caso, a privação da liberdade no nosso sistema penal. Mas se a pessoa exorbita, e isso, em vez de fazer contrair, faz a de um outro totalmente desaparecer, é uma absoluta desproporcionalidade, e o símbolo do direito é uma balança. E o que fere o princípio da alteridade do direito penal. Isso. Que a pena não deve passar da pessoa do infrator. Exatamente. Aí está passando da pessoa do infrator para um inocente, inclusive. Para um inocente. Agora, eu levo em conta também a condição da mãe. Então, eu acho que ela deve ter toda a assistência psicológica, toda a assistência emocional, e acredito que ela, ao gerar o filho, ela não deve ser cobrada como se tivesse a incumbência de criá-lo, porque ela também não quis ter aquele filho voluntariamente. Isso foi fruto de uma violência. Então, acredito que essa seria a forma mais proporcional de garantir a dignidade da mãe, que já sofreu essa violência, dando ela uma assistência psicológica e não obrigando-a a criar, e garantir a vida do inocente, né? Em vez de... Agora, é interessante que nós, costumeiramente na sociedade, estamos sempre fazendo essa pergunta. Qual é a pergunta? Essa mãe tem direito de abortar ou não tem direito de abortar? E interessante que quando essas questões acontecem, todo mundo faz essa pergunta, mas ninguém faz a pergunta: e o que é que deve acontecer com o estuprador? Note que é um desvio de foco. Com o estuprador nós já sabemos. Pois é. Se ele for surpreendido em flagrante delito, nesse caso do crime, eu sei. nós sabemos para onde ele vai. Mas isso está definido. O que não fica bem definido é essa questão da pessoa a mulher que foi estuprada por um marginal. Como ficaria a situação? Como ficaria a situação dela? Então, legalmente é definido, Marcelo. Mas o meu comentário, ela pode também não é jurídico, o meu comentário é midiático. Eu estou querendo dizer que a mídia não vai atrás de investigar quem é o estuprador, não vai atrás digamos assim, de buscar onde esse cara está, se ele fugiu. Quais as consequências? Ela gira o foco todo para abortar, para o aborto, né? Ela não discute se a pena do estuprador deveria ser agravada. Ela foge dessa questão. Ela foge se deveria haver um monitoramento, como tem nos Estados Unidos. Porque tem uma influência ideológica aí para poder desviar o foco, né? Doutor Glauco,